Nós iniciamos dizendo que o nacionalismo tem uma origem ambígua. E assim como a sua origem, até hoje a compreensão dos significados possíveis do nacionalismo permanecem ambíguos para muitos. Muitos consideram positivos, por exemplo, os elementos relacionados à cidadania, ao civismo, né? A ideia de valores e características identitárias que a expressão nacionalismo abarca. Por outro lado, para outros, essas mesmas características elas podem ser pensadas de forma negativa, porque em vários momentos ao longo do século XX, por exemplo, as características identitárias, os valores relacionados a essas características identitárias levaram a situações extremas de diferenciação étnico-cultural. Essas diferenciações étnico-culturais, no caso de conflitos, né, entre povos em que não havia simetria de armas, levou muitas vezes a políticas de extermínio, de segregação, de genocídio pura e simplesmente. Deixando de lado esse debate um pouco mais semântico, né, a respeito da origem do termo nacionalismo, eu gostaria de pensar um pouco mais do ponto de vista histórico na construção dos significados dele. Para isso, eu quero tomar como base a leitura de um autor que eu considero importante, e como eu já alertei no início, obviamente que a leitura não será textual, né, mas será mais do ponto de vista da paráfrase, que é o Eric Hobsbawm, não sei se conseguem ver direitinho, neste livro chamado Nações e Nacionalismo desde 1780. Eu gosto de trazer o Hobsbawm para esse debate porque ele situa o debate acerca do nacionalismo do final do século XVIII em diante, ligando a certos fatores, né, que são fundamentais para a compreensão. O primeiro deles é a Revolução Industrial, que acabou modificando não apenas a forma de produzir e comercializar bens e produtos, mas que acabou também modificando, por conseguinte, hábitos, comportamentos e relações de trabalho. Em segundo lugar, mas sempre relacionando ao primeiro ponto, a ascensão definitiva dessa burguesia industrial que estava por trás, né, da própria Revolução Industrial, e com ela as ideias liberais, ou seja, a busca pela diminuição da interferência dos estados nas atividades econômicas, representando nesse sentido, né, a liberdade de produzir, de negociar, enfim, o que a gente poderia chamar, em termos atuais, de um ambiente de negócios que permitisse a livre iniciativa, o empreendedorismo. O terceiro ponto, também relacionando a Revolução Industrial, é que a migração de uma massa muito importante de pessoas para atender às necessidades das demandas, né, da Revolução Industrial fez com que a urbanização atingisse um patamar muito maior do que antes e as características dessa urbanização nova também bastante diferenciadas, né, do modelo anterior de urbanização que se tinha, criando novas categorias sociais, buscando, demandando, melhor dizendo, novas regras de convivência e, claro, fazendo aflorar novos conflitos e novas necessidades e novas demandas, né? E por último, as revoluções burguesas, fazendo ruir a estrutura do Estado, Estado normalmente relacionado à monarquia, muitas vezes absolutista, né? Em que a relação das pessoas com o Estado se dava de forma quase sempre distante, baseada na coerção, né? Estados que haviam sido formados em processos muito amplos, imperialistas, né? Em que grupos diferentes sociais, étnicos, linguísticos acabavam compondo, né, aquela população heterogênea que habitava aquele Estado. Muito bem. A partir desses 4 pontos, a gente pode pensar o seguinte: se as novas relações sociais, tanto de trabalho quanto de sociabilidade, né, relações familiares, comunitárias, foram se desestruturando pela Revolução Industrial, pelo avanço da urbanização, o questionamento da estrutura de poder dos estados
monárquicos, e aí, como eu já falei, absolutistas e imperialistas em sua maioria, pôs em xeque a própria forma de organização desses estados, né? Estados baseados, não custa lembrar, na força, nas relações e alianças políticas exógenas, muitas vezes, ou seja, estados formados por conta de alianças entre coroas, entre membros da realeza, que acabavam fazendo com que número significativo de pessoas ficassem abarcados em territórios e sob o domínio e o poder de pessoas que não eram minimamente representativas da maioria dos povos que habitavam suas fronteiras. Obviamente que esses estados, nós estamos chamando aqui de estados do antigo regime, é claro, eles não existiam ou não tinham a preocupação, por exemplo, de participação das pessoas nas decisões, nas demandas, enfim, nas políticas de dominação e políticas de organização. Muito pelo contrário. Agora, por outro lado, eram estados que sempre estavam dispostos a extorquir o máximo às pessoas para atender às necessidades tanto dos governantes, ou seja, dos que estavam no poder, mas também as necessidades da própria manutenção do Estado e muitas vezes da expansão desses estados. Essa situação de conflito, ela obviamente que não podemos considerar que foi iniciada no século XVIII ou no final do século XVIII, mas ela se tornou mais frequente a partir do final do século XVIII, né, pela ascensão da burguesia, pela Revolução Industrial, pelo surgimento dessas novas categorias, né, e vai até a década de 1850, mais ou menos, ainda numa situação bastante instável, né. E aí é necessário que a gente acrescente, eu já falei como um grupo de pessoas que estava fluindo para as cidades, para servir de mão de obra, por exemplo, né, na Revolução Industrial. Agora, nós temos que começar a incluir esse grupo de pessoas como categoria, a categoria de trabalhadores, para aqueles que têm uma leitura marxista, de proletários, né? Então, lá entre 1840 e 1850, nós temos, por um lado, né, a classe dominante. Essa classe dominante não era mais a mesma classe dominante do final do século XVIII, porque agora ela incluía, além dos membros da realeza, também os membros, né, da burguesia, muitas vezes diretamente ou através de representantes, né? Mas a gente tem que incluir também nessa equação, para colocar mais lenha nessa fogueira, os trabalhadores, os proletários. Então, as revoluções burguesas do final do século XVIII podem ser consideradas o ponto de partida para um movimento de transformação. Muitos gostariam, e aliás chamam esse movimento de crise simplesmente das estruturas do antigo regime. Agora, a partir de 1840 a 1850, as revoluções liberais advindas daí são revoluções que agora têm na classe revolucionária do final do século anterior a classe que é a conservadora, ou seja, a burguesia que era o elemento revolucionário, né, desestabilizando o antigo regime nas revoluções liberais das décadas de 1840 a 1850, eram parte da elite dominante e, portanto, eram representantes do olhar conservador, né? Enquanto que quem agora desempenhava o papel revolucionário eram os proletários, eram os trabalhadores. Essas revoluções liberais provocaram inúmeras mudanças no cotidiano, inclusive do ponto de vista, né, da organização da estrutura geográfica das cidades, da paisagem das cidades, mas esse não é o objetivo nosso aqui. É importante pensar que, a partir desse olhar, o Estado que já havia se modificado grandemente em relação às classes dominantes, em relação à sua estrutura política e organização burocrático-administrativa, desculpem, né? Ou seja, a forma de funcionamento dele, agora passava a ser questionado quanto aos seus objetivos e funções. Servia esse Estado
apenas para atender aos grupos e classes dominantes, essa visão marxista, né, que foi construída naquele momento e que perdura até hoje, ou ele deveria ter também, né, obrigações para com os demais habitantes, para além das funções normativas, regulatórias e coercitivas. É claro que, para o olhar marxista, a gente deve acrescentar que a ideia não era questionar apenas os objetivos e funções do Estado, mas o próprio Estado em si, porque a Revolução representava a ideia de destruir esse Estado e reconstruir outra coisa no lugar. Não estamos pensando aqui especificamente a partir desse olhar, mas apenas colocando aqui que havia uma série de demandas e de questionamentos sobre aquele tipo de Estado. Uma outra questão, que tipo de Estado deveria ser construído, né? E que tipo de novas possibilidades comunitárias poderiam ser colocadas, por exemplo, no lugar daquelas antigas estruturas de sociabilidade horizontais que os novos tempos que a Revolução Industrial dali em diante trouxeram, né? Importante a gente ressaltar que até este momento nós estamos fazendo um preâmbulo das condições que vão levar ao surgimento da ideia de nacionalismo, da ideologia nacionalista. Ainda não está presente aqui os elementos que a gente poderia chamar de elementos construtores ou formadores do nacionalismo. Mas vamos continuar a nossa narrativa então. O nacionalismo em seu início, e aí eu estou falando aqui início no sentido de a ideologia nacionalista estar presente já, né? Estar presente no vocabulário social, no vocabulário político das pessoas. E isso, de acordo com Hobsbawm, é a partir do final do século XIX apenas, né? Mas, voltando aqui, né? O nacionalismo não estava ligado à noção de Estado, ou seja, o Estado, seja em sua forma absolutista ou constitucional, lá da primeira metade do século XIX, ele ainda não era entendido como Estado nacional. Era um Estado diferente. Era um Estado que se estruturava de forma diferente do antigo regime, mas ainda não era esse Estado nacional, né? Muito pelo contrário. Por mais que as estruturas de sociabilidade horizontais elas tivessem sido fragmentadas nesses processos que nós já descrevemos, em muitos casos elas acabaram sendo substituídas de forma orgânica, de baixo para cima, né, por outras estruturas que eu chamaria de estruturas de sociabilidade horizontais, ou seja, nós retiramos, eu cometi um lápis aqui, as estruturas de sociabilidade horizontais, elas acabam sendo substituídas de baixo para cima, de forma orgânica, né, por outras estruturas que eu gostaria de chamar de estruturas de solidariedade horizontais. Veja, estrutura de sociabilidade tem um sentido de parentesco, um sentido comunitário, de membros que pertencem à mesma comunidade. Já as estruturas de solidariedade têm a ver com a criação de novas formas de suporte social. Essas novas formas, elas ou eram comunidades, né, de proteção social, né, e aí a gente pode pensar, por exemplo, na ação das religiões, das igrejas, né, dando esse suporte para alguns autores. Essas eram estruturas smithsonianas, né, porque o próprio Adam Smith, por exemplo, defendia que deveria ter esse tipo de estrutura caritativa, de apoio e de suporte, né, para dar condições para aqueles que não tivessem os meios de produção. Ele não usa esse termo, é bom deixar claro, mas essas pessoas que estivessem à margem do ponto de vista econômico pudessem sobreviver. Do outro lado, nós vamos ter algumas estruturas que, na verdade, já estavam presentes na cena medieval, como as guildas, né, por exemplo, as associações profissionais, mas agora com outras características e com outros olhares, mas que, de certa forma, acabavam servindo, né, com esse objetivo de dar esse suporte, esse apoio
a esses trabalhadores que agora estavam desterrados dos seus lugares de origem e vivendo em outro tipo de sociedade, uma sociedade mais urbanizada, mais atomizada, mais fragmentada, né? A palavra nação ainda não estava presente aqui, né? Hobsbawm ressalta, por exemplo, que o termo nação, até aí, ou seja, até meados do século XIX, ainda era utilizado muito mais para diferenciar aquele que está longe do que aquele que compõe o meu grupo, né? Mas isso é algo que a gente vai ver já já, né? A consolidação dos estados nacionais constitucionais que passou a exigir novos parâmetros de legitimação, né? Que fossem além do emprego puro e simples da força, da coerção, da normatização apenas, né? Era necessário criar um modelo que, além dessa estrutura já corrente, pudesse também, né, ter em si novas perspectivas de legitimidade, novos elementos de identificação com as pessoas que viviam dentro de suas fronteiras. Nesse sentido, é bom aqui a gente destaque de maneira muito breve o papel do historicismo alemão, né? O papel que o historicismo desempenhou na criação de uma doutrina de legitimação do Estado nessas novas bases, né? E do historicismo alemão, obviamente, nós não podemos deixar de lembrar de Leopold von Ranke, né? O nome maior do historicismo alemão. Aquele que defendeu, entre outras coisas, o papel do poder político, né, na direção do Estado e a necessidade das pessoas confiarem nessa direção. Para ele, o Estado ele tinha um papel guerreiro, um papel de não apenas manutenção da sua estrutura, não apenas de manutenção das suas fronteiras, mas um papel de expansão dessas mesmas fronteiras, né? Ou seja, o papel imperialista do Estado. Para isso era necessário uma liderança forte e com visão para que essa expansão pudesse acontecer. Mas não foi apenas o Ranke ou o historicismo alemão que trataram desse assunto. Ranke, na prática, ele era um prussiano que defendia a superioridade do modelo de Estado prussiano. Décadas depois, 30 e poucos anos depois dele, por exemplo, né, as ideias que ele já estava defendendo na década de 1830, elas de certa forma vingaram na nova estrutura criada com a unificação alemã, já que o imperador alemão era o rei prussiano, ou seja, era um prussiano, e o primeiro-ministro alemão também era o chanceler do Estado prussiano, né? Na mesma época dele, na mesma época de Ranke, pensadores, ideólogos de outros países, de outras formações, de outras visões de mundo diferentes, também se debruçavam sobre essa questão. É isso que eu quero enfatizar, né? E é exatamente a partir do olhar dessas figuras diferentes, na perspectiva dessas mudanças contínuas que estavam acontecendo desde a Revolução Industrial, passando pelas revoluções liberais das décadas de 1840 e 1850, é que as novas configurações estatais precisavam reconfigurar também o papel dos habitantes de suas fronteiras. E é aí que surge, então, o chamado princípio da nacionalidade, ou seja, que seja colocada na mesma equação, já composta pelo Estado, a ideia desses habitantes. Essa ideia vai fazer com que, um carro passando aqui, vai fazer com que surja, emerja, né, a ideia de um povo que não era homogêneo, que era heterogêneo, que pensava diferente, que tinha visões políticas diferentes, que pertenciam a categorias e classes sociais diferentes, né? Mas que precisavam ser colocados na mesma equação. Cada um pensou isso de uma forma diferente. Um exemplo disso é um modelo do Estado americano, né, dos Estados Unidos da América, que buscou organizar essa nova categoria emergente de povo, né, através do voto,
sendo um Estado democrático, a ideia de escolher a liderança política trazia ao povo não apenas a responsabilidade, né, mas, de certa forma, o privilégio de poder fazer as suas escolhas em relação à sua liderança. Outros que não tinham avançado já tanto assim em termos democráticos, né, por mais que a gente não possa esquecer que tanto nesse tipo de democracia americana quanto em outros modelos democráticos instalados em outros países, né, a democracia era uma democracia inicial, parcial, muitas pessoas, muitos grupos sociais, muitas categorias não estavam incluídas. Mas essa é uma outra questão, né? Mas trazer o povo para a equação não era suficiente ainda para dizer que Estado mais povo teria como produto Estado-nação. Ou seja, um território delimitado por fronteiras, habitado por um povo esse com ideais e interesses comuns, compondo então uma nação que vai tornar então esse Estado, ou seja, esse território, essa burocracia administrativa, um Estado-nação. Seria necessário inventar os elementos de identificação que fizessem com que esse povo passasse a se identificar com os demais habitantes do território, que vissem vantagem, né, em ter algum tipo de relação de solidariedade com pessoas que, inclusive do ponto de vista da aparência, né, eram diferentes de si, né, e que juntos percebesse, né, que, como primordial, como fundamental também, sustentar uma estrutura estatal, uma estrutura burocrático-administrativa, legitimando essa estrutura, né, ao invés de apenas temê-la, como era a relação dos povos, das pessoas, dos habitantes dos estados daquele momento e para trás. Mas aqui é o assunto para o próximo vídeo. No próximo vídeo nós então iremos perceber quais os elementos constitutivos, né, ou seja, quais os fatores identitários passaram a ser pensados ao longo do século XIX que acabaram sustentando, né, a ideia do Estado-nação e que serviram de legitimação para essas burocracias estatais que se constituíram em permanente mudança e transformação ao longo do século XIX e principalmente de forma mais acelerada a partir da década de 1880.